Vamos dar sequência ao nosso estudo na carta de João, na primeira carta de João. Te peço para que abra comigo em 1 João, capítulo 3. Faremos a leitura do verso 4 ao verso 10. 1 João, capítulo 3. Faremos a leitura do verso 4 ao verso 10. Nos coloquemos de pé para que possamos ler a palavra do nosso Deus. Assim então diz a palavra do Senhor. Em 1 João, capítulo 3, do verso 4 ao 10. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Amém? Amém. Vamos ao Pai em oração. Senhor, Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Ó Deus de graça e misericórdia, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome, na certeza que o Senhor é cheio de perdão para conosco e escuta as nossas orações. Senhor, nesse momento, nesse lugar, fala com o teu povo, abre os nossos olhos e corações para que possamos compreender verdades que vêm de ti, porque entendemos que não há lugar para onde pudéssemos ir, porque não há outro que nos dá palavras de vida eterna. Portanto, Senhor, com o seu Santo Espírito, fala aos nossos corações, revela a tua palavra e que possamos compreender, Senhor, a tua lei, a tua vontade e que possamos reproduzir nos nossos dias aquilo que agrada ao teu coração. Continua, Senhor, nos moldando para que vivamos em conformidade com a tua vontade e que sejamos parecidos com teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos isso em nome dele, que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, podem se colocar de pé. Oh, perdão, podem se sentar. Perdão. Foi um teste, foi o vivo ou morto? Vivo? Morto? Só para ver quem estava esperto. Não foi o fato de eu ter ido dormir tarde, não. Irmão Natan, se puder trazer para mim um copinho de água, para que eu jamais tenha sede, vai ser bom. Te agradeço, meu irmão. Bom, meus irmãos, piadas à parte, tirando meu sono, vamos conversar um pouquinho sobre hábitos. Eu gostaria de perguntar algo para vocês e é muito importante que vocês pensem nessa resposta para que a gente comece a observar esse texto. A pergunta é: nós somos definidos pelos nossos hábitos? Os nossos hábitos, aquilo que nós costumamos a fazer, diz sobre quem nós somos? Será que você concorda com isso? Ou você acha que não? O que eu costumo a fazer, aquilo que é um hábito na minha vida, fala sobre mim? Comunica sobre mim? Irmão, que Deus abençoe, viu? Bom, enquanto você pensa sobre essa pergunta, lembre-se que nós estamos estudando palavras do apóstolo João. Quando João fala em seu evangelho, e eu já disse isso uma vez, é importante que você relembre disso. Quando João fala em seu evangelho, a sua preocupação é converter, é dar sentido à fé, é que aquelas pessoas que começam a ouvir sobre Jesus,
o compreendam como Cristo, o compreendam como Salvador. Então, no Evangelho de João, é o primeiro passo da fé, da caminhada cristã. Já na carta de 1 João, o assunto agora é dar sustento. É para que aquele que leu o Evangelho, se converteu a Jesus, agora ele saiba como caminhar. O que eu faço a partir de agora com as informações que eu tenho? Agora que eu entendo que Jesus é o próprio Deus, que ele foi assunto aos céus, parece que está preparando morada, não entendo muito bem, mas parece que ele está preparando uma morada e vai me buscar. Enquanto ele não me busca, como eu vivo? Como eu procedo? O que eu faço? Para isso que a carta de João, ela serve. Ela vai dar, então, o sustento para que aquele cristão saiba como viver. É por isso que ele tem uma série de práticas ali, ó. Se você faz tal coisa, você é de Deus. Se você não faz tal coisa, você não é de Deus. E agora, me parece que nós vamos falar um pouco sobre hábitos. Quando a gente escreve um artigo, monografia ou trabalho de conclusão de curso, logo no começo, ali depois do resumo, a gente tem que colocar as palavras-chave. Ou seja, são as palavras que acabam se repetindo naquele nosso texto ou que são muito importantes, senão a gente não compreende aquilo que a gente vai ler. Quando a gente leu essa perícope aqui, né, de verso 4 a verso 10, algumas palavras se repetiram, que era a palavra prática. Você viu várias vezes ali, aquele que pratica o pecado ou aquele que pratica a justiça. A palavra estar, aquele que está em Deus, aquele que não está. Todas essas são num sentido de permanência, de constância. O texto também usa essa palavra, aquele que permanece, aquele que não permanece. Então é claro que João, nessa porção de texto, vai falar sobre algo que nós costumamos a fazer ou deixamos de fazer. João aqui vai falar sobre hábitos. Bom, se ele vai falar sobre hábitos, me parece que hábitos são importantes, comunicam bastante ao nosso respeito. Bom, em algumas revistas ou em alguns livros, tem alguns coaches e até alguns estudiosos a respeito da questão de reprogramação do cérebro. Eles falam um pouquinho sobre como corrigir um hábito ruim ou como criar um hábito bom, né? Às vezes leva tempo para a gente poder se habituar a uma coisa nova. Por exemplo, alguém pode ter dificuldade de acordar cedo. Bom, como fazer para começar a acordar cedo? Vai ter que praticar. Vai chegar um momento que vai se tornar um hábito acordar cedo, mas leva tempo. Bom, há quem diga que repetir um processo por 21 dias seguidos faz com que se torne um hábito na sua vida. Tem gente que fala bastante sobre isso, tem muitas revistas até que falam sobre isso. Só que a revista Galileu, ela trouxe uma pesquisa do psicólogo Jeremy Dean. Ele é autor de um livro chamado Criando e Quebrando Hábitos. Por que fazemos coisas, por que não as fazemos e como tornar qualquer mudança permanente. Ele vai dizer que não é muito assim que a banda toca, não, porque parece até uma receita mágica de 21 dias. Então, se em 21 dias eu estudar, eu começar a me exercitar, para sempre, agora se tornou um hábito, eu para sempre me exercitarei. Ele diz que não é muito assim. Ele fez uma pesquisa um pouco maior, trouxe uma gama de participantes maior, para ele poder aplicar ali os seus testes. E ele percebeu que a dificuldade daquilo que você quer tornar hábito também acaba pesando muito. Por exemplo, ele viu que para pessoas que não bebem água de manhã e que queriam se habituar a beber água de manhã, bastou mais ou menos 22 dias para que se tornasse um costume, para que a pessoa já fizesse automaticamente, para que não fosse mais um peso. Agora, para fazer exercício toda manhã, precisou de 84 dias. Ele chegou à conclusão de que, na verdade, essa ideia de 21 dias é besteira. A gente começa a perceber ali talvez uma média de 66 dias. Mas o mais importante, quanto mais difícil, ou quanto mais importante, ou quanto maior vai ser a mudança na sua vida, muito mais difícil vai ser para você tornar aquilo um hábito, corrigir aquilo. Bom, acho que semana retrasada, irmão John me perguntou: Augusto, quem que está grávido mesmo? É a Bruna ou é
ou você também está acompanhando a barriguinha dela, né? Meus irmãos, o que acontece com isso? Por quê? Se tornou um hábito. A Bruna come, eu como junto, para ela não ficar sozinha, né? Aí ela vai beliscar alguma coisa, eu belisco também. E vocês estão vendo que está dando errado. Para ela está dando certo, para mim está dando errado essa história. Mas e agora que virou um costume? E agora que eu já estou reproduzindo isso aos 9 meses? Depois do almoço, aquele pouquinho de chocolate só. Que problema que a gente cria. E agora a gente vai ter que correr atrás dessa história aí. Porque ela vai emagrecer daqui a pouquinho. E eu? É um hábito ruim que ficou. E tem que sair em nome de Jesus. Vocês me ajudem em oração. Nisso, meus irmãos, o que a gente percebe? Que existem bons hábitos que nós fazemos. Tem bons hábitos que nós fazemos. Tem hábitos que são irrelevantes, mas que a gente acaba tendo o costume de fazer. Por exemplo, eu costumo a comer com garfo e faca da mesma cor. Virou um hábito. Se não está na mesma cor, isso me dá uma dificuldadezinha ali. Se alguém me chamar para sair e a gente for almoçar, não se preocupe. Eu como com garfos diferentes e que isso não seja motivo para você não me convidar, tá bom? Eu me adequo ali, mas em casa, rapaz, que dificuldade é. A Bruna me traz, às vezes, uma cor, um garfo preto, uma faca azul. Eu falo, filha, ou é uma cor ou é outra, assim você vai me dificultar, o almoço não vai cair legal ali. Eu tô com um probleminha nesse aspecto. Então, meus irmãos, são hábitos. A grande questão é, temos hábitos bons, temos hábitos irrelevantes, como esse. Não vai melhorar nem aumentar minha fé, essa questão da cor do garfo que eu como. Porém, quanto aos hábitos maus, temos hábitos que são maus. Temos costumes que são ruins. Por quê? Porque replicamos várias vezes esse costume, essa ação. Fizemos tantas vezes uma mesma ação que se tornou um mau hábito. Quando criança, eu mastigava chiclete de boca aberta, né? Aí imagina que coisa bonita, né? Foi até ali o ensino médio. Não é legal. Esse é um hábito que não é muito bacana, né? E aí depois tem que aprender a tirar. A gente faz durante muito tempo. Depois, a gente percebe os efeitos disso. Vai usar aparelho, está cheio de cárie. A gente começa a perceber os efeitos disso. Ora, existem hábitos que são piores que mascar chiclete, ou mascar chiclete de boca aberta. Existem hábitos que são tão ruins que eles determinam a nossa caminhada cristã e são, às vezes, pesos a mais que carregamos, que nos afetam e que, por termos feito por tantas vezes seguidas, por tantos dias, tornou-se um mau hábito. Mas João diz que o cristão não tem hábito de pecado. E aqui começa a nossa dificuldade, porque parece que a gente tem, não é verdade? Parece que a gente costuma ter alguns hábitos que são ruins. E agora? Logo no verso 4 desse texto, João ele começa com categoria. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Não tem conversa, não tem argumento, é uma frase direta. Se você pratica o pecado, você transgrediu a lei. Ora, às vezes, antes da pandemia, eu jogava bola. Dizer que eu praticava o futebol são duas coisas completamente diferentes. Aqui o texto, João traz mais uma vez o sentido de prática. Recorrência é costume, faz sempre. Aquele que costuma a viver no pecado transgride a lei. Agora ele vai um pouco mais além, ainda no verso 4. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Agora ele vai além e diz, qualquer pecado é uma transgressão da lei. E existem aqueles que estão habituados a transgredir. Bom, João identificou um problema. Existem hábitos ruins. Desculpa os irmãos, estou sem voz nenhuma por conta do ensaio de ontem. Bom, primeira coisa que nós precisamos pensar, meus irmãos, com respeito a isso, quando levamos em consideração que existem hábitos bons e existem hábitos ruins, ok, a grande questão é, nós sabemos identificar se temos hábitos bons
ou se temos hábitos ruins? Você tem o costume de se avaliar? Tem gente que é excepcional para avaliar o outro, mas nunca se avalia. Tem gente que está sempre falando, pô, aquele irmão ali não... Ele errou ali comigo, errou ali com fulano, deve estar em pecado com Jesus, mas em momento nenhum para e pensa, como está a minha conduta? Precisamos saber identificar se temos maus hábitos ou não. Caminha comigo, vai para 1 Coríntios, meu irmão e minha irmã. Capítulo 11. Continua, deixa marcadinho aí 1 João, mas vamos agora para 1 Coríntios. Capítulo 11, verso 27 a 31. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27 a 31. O texto fala de ceia, mas também tem algo a nos ensinar a respeito de hábitos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27 a 31. Diz assim o texto: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, verso 28, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu lembro quando mais novo eu entendi isso errado. Eu ia para a igreja e na hora, ou melhor, mais novo não, né, recém-convertido, eu entendi o texto errado. Eu olhava para esse texto e pensava, opa, está na hora de eu me avaliar. Não passei no meu crivo ali, na minha avaliação, então não vou tomar ceia, porque eu estou errado. Mas o texto não diz isso, o texto diz ao contrário. É para você se avaliar para corrigir-se e participar da ceia. O momento da ceia, então, nesse caso, é um momento de averiguação e oportunidade de rejeitar se tem algo que você faz de errado. Ora, até aqui, nesse mês que passou, eu fiz coisas que eu não deveria. Está na hora da ceia. Senhor Deus, teu sangue, tua carne, custaram a minha liberdade e eu estou maculando ela, repetindo com pecados, repetindo com ações que eu não deveria, repetindo ações que eu não deveria. Tem misericórdia de mim. Participe da ceia. E agora não peque mais, e agora mude a sua conduta. Eu realmente achava que era para eu não tomar ceia. E aí, às vezes, eu ficava meses sem participar, achando que era esse o sentido. Não, o certo não é ficar meses sem participar. O certo é ficar meses sem pecar. É naquele momento você restabelecer, relembrar do seu pacto com o próprio Cristo, dizendo, eu não pecarei mais, porque o meu pecado custou o sangue do meu Senhor. Então está na hora de eu mudar. Então é um convite para a mudança. Mas o verso 28, ele é categórico, ele diz, examine-se. Está na hora de olhar para você. Não é para você olhar para o seu irmão, não é para você pensar em ninguém, é para você olhar para a sua conduta. E o texto continua, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Meus irmãos, é preciso se esforçar, ou precisamos nos esforçar para procurar saber se temos condutas inadequadas ou não. Não é hora de pensar no próximo. Não é hora de pensar no irmão. O texto agora fala com você. É para você olhar para si mesmo. Para um pouco. Relembra o que você fez. Relembra o que você faz. E pare. Pare. O texto está te chamando para examinar a si mesmo. Se Saul tivesse analisado a sua própria conduta, seu fim talvez não teria sido tão trágico. Se Saul tivesse notado que ele caminhava para um caminho de morte, ele
talvez teria recuado. E os irmãos de José, se tivessem compreendido, se tivessem analisado a própria conduta, escutado o irmão mais sensato, será que a gente deve fazer isso com o nosso próprio irmão? As coisas teriam sido diferentes. Se Davi tivesse entendido que cobiçar a mulher do próximo não está certo, ele teria saído correndo da janela, não teria visto, continuado no seu pecado de desejo. Precisamos ter a ciência de que o pecado nos convida, e se dermos espaço ao pecado, ele vai se tornar um hábito. Um hábito. Meu pai, às vezes, ele costumava a dizer: Augusto, quer convidar quem você quiser para lá para casa, pode convidar, não me incomoda. Mas o fulano, evita o fulano, cara, porque o fulano não vai embora. O fulano fica, ele dorme de novo, ele não vai embora. Meu pai não tinha muito problema com chamar amigos para a gente ficar lá, mas ele tinha um problema de perder a privacidade dele. Errado o cara não tá, né? Mas ele dizia, o fulano se evita, porque o fulano não vai embora. Ele fica a sexta, ele fica o sábado, ele fica o domingo, se der mole, já estou sustentando um outro cara. Vou colocar ele até na minha declaração de imposto de renda, porque eu estou sustentando esse camarada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existem pecados que parecem que fazem convites uma vez só. É só hoje. Eles ficam e eles não vão embora. E torna-se um hábito na nossa vida. Já não é mais algo sem querer, já não foi algo que eu fiz uma vez só. Virou costume. Isto é um problema. Veja comigo a oração de Ezequias, em Isaías, capítulo 38, verso 1 a 3. Olha que interessante. Todo mundo conhece essa história. O Senhor se apresenta a Ezequias e diz: acabou. Chega, se arruma, se ajeita, porque está na hora de partir. E a gente sabe que Ezequias se aproxima do Senhor, ora, e o Senhor lhe concede mais alguns anos de vida. Mas o interessante na oração do Ezequias é aquilo que ele tem para dizer. Você vai ver isso em Isaías, capítulo 38, verso 1 a 3. Diz assim o texto: naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Verso 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Bom, nós sabemos o final dessa história. O Senhor concedeu mais alguns anos de vida a Ezequias. Mas é interessante a fala dele, a oração dele. Talvez você não tivesse a mesma ousadia, quem sabe, de dizer isso. Porque Ezequias diz: lembra-te que tenho te servido com fidelidade. Eu sou fiel. Eu sei que eu sou fiel a ti. Com devoção sincera. Eu faço o que faço com devoção. Não faço obrigado, não faço de má vontade. Eu faço o que faço de sinceridade de coração. E tenho feito o que tu aprovas. Talvez essa seja a palavra mais importante desse texto. Aprovas. Ezequias diz: eu sei que eu faço aquilo que tu aprovas. E aí, meu irmão? Eu e você, a gente faz aquilo que Deus aprova? Porque existem condutas que nós sabemos claramente que o Senhor, o próprio Deus, não aprova. Então pense comigo, Deus aprovaria tal comentário? Deus aprovaria tal atitude? E não se engane, não só lá fora, às vezes nós fazemos entre nós. Fazemos comentários uns com os outros inapropriados. Será que Deus aprovaria esse comentário? Será que Deus aprovaria essa minha atitude? Vocês viram de púlpito eu pedi para o irmão Natan: irmão Natan, me traz água por gentileza.
E se ele diz, não, estou bem sentado aqui. Era um direito dele, mas seria indelicado. Seria indelicado. Se eu peço água é porque eu tenho sede. Ele poderia ter dito não, mas seria indelicado da parte dele. Não seria correto, visto que eu estou precisando de água. Entre nós, é preciso haver sempre a conduta de observar os nossos próprios atos e colocá-las ao crivo de Deus. Deus aprova isso. Falar tal coisa, Deus aprova. Fazer tal coisa, Deus aprova. A gente sabe que mais na frente, João vai dizer, quem não faz tal coisa é porque é do diabo. Então o texto às vezes diz, o texto quer dizer, às vezes o que você faz tem mais a ver com o diabo do que com Jesus. Às vezes o que você costuma fazer ou a dizer parece mais com o diabo do que parece com Jesus. E isso não pode acontecer. De maneira nenhuma. Não entre nós. Não de nós para com o mundo. De maneira nenhuma. O texto é claro com respeito a isso. Será que Deus aprovaria tal comentário? Será que Deus aprovaria tal atitude? E a gente é tão ligeiro para perceber o irmão e falar, meu irmão, Jesus não ia gostar se você fizesse isso. Mas a gente não para pensar, será que Jesus gostaria se eu dissesse tal coisa? Será que Jesus gostaria se eu caminhasse de tal maneira? Meus irmãos, o texto nos impede de pensar que podemos caminhar do jeito que quisermos. O texto nos dá uma direção. É preciso avaliar a nossa conduta. Precisamos saber identificar hábitos que são ruins. Bom, e agora, próxima parte. Uma vez identificado, agora que eu sei que eu tenho um problema. Bom, é importante saber que hábitos ruins, identificados e não deixados de lado, nos distanciam de Deus e nos aproximam do diabo. Se eu sei de um hábito ruim que eu tenho e eu persisto nele, é bem provável que eu seja mais amigo do diabo do que amigo de Deus. E essa é uma palavra duríssima, duríssima. Pensar que às vezes buscamos a Deus, mas temos mais a ver com o diabo do que com Deus, diante dos nossos comportamentos, diante da nossa conduta. Volta para 1 João, capítulo 3, o verso 5, o texto diz, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E o verso 8, ele diz, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ou seja, nesse texto nós temos duas funções declaradas de Cristo. A primeira, no verso 5, para tirar os nossos pecados. Foi para isso que ele se manifestou. A segunda, no verso 8, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus não veio a passeio. Jesus não veio porque estava entediado. Jesus não veio para mudar de ares. Jesus veio porque era necessário, extremamente necessário. Jesus veio porque não havia outra forma de consertar o problema. Havia algo grave. Jesus precisou vir. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e para destruir as obras do diabo. E aí, meu irmão, minha irmã, quando nós abraçamos pecados que nós sabemos que estão errados, nós cuspimos na cruz. Uma vez, eu vi um pastor comentando sobre algumas coisas, ele disse, vocês crucificam a Jesus novamente. E aquilo me machucou, porque eu fazia aquilo que ele estava condenando. Ele tinha acabado de dizer uma coisa, isso é errado, e eu fazia. E ele disse, vocês estão crucificando a Jesus novamente. E aquilo ali me deixou mal. Eu fiquei, meu Deus, crucificando a Jesus novamente. E ele usa a linguagem de Hebreus
para falar isso. Vocês crucificam a Jesus novamente. Por quê? Porque se Jesus morreu para tirar pecados e a gente abraça o pecado, é como se a gente cuspisse na cruz e rejeitasse. Porque uma coisa é pecar por queda, por tropeço. Outra coisa é pecar por plano, por planejamento. Esse é um problema. É por isso que a ideia de confissão, a ideia de confessionário, não funciona muito, porque tem aqueles que pedem o seguinte: hoje eu vou fazer tal coisa, amanhã tal outra coisa, no domingo eu me confesso, tá suave, segunda-feira eu volto a fazer tudo de novo. Não é assim que funciona. Por quê? Porque quando planejamos pecados, crucificamos a Jesus novamente. É como se estivéssemos entre aquele grupo que aplaudia, enquanto o Eterno sangrava e sofria. Isso tem que ser duro. Isso tem que ser pesado. A gente tem que olhar para os nossos pecados com a gravidade dele. Com a gravidade dele. Estou crucificando a Jesus novamente. Uma coisa é, se eu faço tal coisa, não percebo, pequei, penso, não deveria ter feito. O exercício de examinar a si mesmo, da conduta, não deveria ter feito. Senhor, me perdoa. Outra coisa é planejar, é saber que aquilo é errado e fazer. Nesses momentos, condenamos a Jesus novamente. É como se o crucificássemos, é como se aplaudíssemos a sua condenação na cruz. É duro, mas são as palavras do próprio Deus. Agora comigo em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 5. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 5. Perceba a reação de Paulo para crentes que estão habituados ao pecado. Essa é a reação do Paulo para os crentes que estão habituados ao pecado. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 5. Assim diz o apóstolo fora do tempo. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse aí, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Crente, está preparado para essa pedagogia? Essa aqui é a pedagogia de Deus. Às vezes, dependendo da tua atitude, para te salvar é melhor te entregar para o diabo. Pesado isso. Isso aqui é pesado. O que Paulo está falando não é para a condenação desse homem. Ele diz, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, mas que a alma seja salva. Meus irmãos, não podemos compactuar com hábitos de pecado. Não podemos. Aqui Paulo está sendo bem claro. Vocês sabem que tem um irmão numa conduta ruim e vocês não fazem nada. Isso não é tolerância, isso é conivência. Você não está sendo tolerante com ele. Você está sendo conivente, você está compactuando. O pecado dele agora é o teu pecado, porque você sabia e você nada o fez. A palavra de Paulo é dura com relação a isso. É por isso que às vezes nós temos a tarefa, às vezes, um tanto desagradável, de chegar para um irmão e falar, irmão, tem algo errado na sua conduta. E eu digo isso porque eu te amo em Cristo Jesus. Por que você tem feito tal coisa? Espera o pastor não, gente. Vai no irmão, chama ele num cantinho. Irmão, isso está errado em nome de Jesus. Vim falar só eu e você, porque eu não quero te envergonhar. Mas não é assim que funciona. Precisamos mudar de conduta. O que tem acontecido?
Que passa? O que está acontecendo? Vamos conversar. Se coloque à disposição também, se há uma dificuldade para que ele mude, auxilie-o na mudança. Mas sim, não podemos compactuar com o pecado. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, não precisa abrir não, mas lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a gente descobre que esse mesmo homem aqui, que praticava esse pecado, orgulhoso, e andava orgulhoso dentro da igreja por praticar esse pecado, a gente descobre que ele se arrependeu. A gente descobre que ele está caminhando mal, que ele está entristecido. Por quê? O reconhecimento do seu pecado foi forte, mas ainda assim o povo está rejeitando ele. Aí Paulo já diz o contrário, já diz, se tem perdão, eu já perdoei. Se o cara mudou, eu já perdoei. Traz de volta, a gente convive. Por quê? Porque é do cristão conviver com pecadores arrependidos. Nós não podemos conviver com normalidade com pecadores que não se arrependem. Para pecadores que não se arrependem, qual é a nossa palavra? Arrependa-te, volte para Cristo ou conheça Cristo. Mas nós não convivemos alegremente com pecadores que não se arrependem, porque o Evangelho é o convite para o arrependimento. Essa deve ser a nossa postura. Convite para o arrependimento. Já que falamos sobre qual deve ser a postura, em Hebreus capítulo 12, verso 1 a 4, tem algo a nos dizer sobre isso. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 a 4, diz assim o seu autor. Hebreus capítulo 12, verso 1 a 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Não é fácil. O texto é categórico com relação a isso. Se está difícil, vocês ainda não chegaram ainda ao limite, porque contra o pecado a gente luta até o limite. A gente deve lutar até o limite. E o texto, quando fala, considerando a nuvem de testemunhas, é porque o capítulo 11, ele fala sobre os exemplos da fé. E ali, depois que o autor apresentou esses exemplos e diz, esses são os caras aprovados, agora ele fala, observando o que nós temos aprovados, caminhemos como os aprovados. Observe a conduta boa e imite. É para isso que serve a boa conduta. É para isso que serve o irmão que está em pé, para que ele se torne um exemplo de conduta para aquele que tenta caminhar. É por isso que Deus te sustenta, irmão. É por isso que às vezes você não cai em determinadas situações, porque o Senhor te mantém como exemplo para outros irmãos. Então lembre-se disso, às vezes quando o pecado te assedia e você está perto de cair, lembre-se, talvez o Senhor me sustente por ser como um exemplo para alguém. Então não posso dar esse mole, então não posso cair aqui. Senhor, me dá uma força extra, porque tem irmão que está contando comigo, tem irmão que precisa caminhar e às vezes está olhando para mim para poder caminhar. Lembre-te disso. Por fim, o texto continua de 1 João e nós percebemos que os nascidos de Deus não têm hábitos ruins. O pecado não é o seu costume. Ou seja, João nos ensina a identificar uma conduta ruim. Ele nos diz que uma conduta ruim, identificada e não corrigida, é um disparate à cruz do Rei. É um absurdo à cruz de Cristo. E ele agora dá um passo a mais. Ele diz, nascido de Deus
quem é de Jesus, crente mesmo, crente não caminha no pecado, não tem conduta de pecado. Observe o verso 9 desse texto, 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ele é nascido de Deus, ele não pode estar no pecado. Na semana passada nós falamos sobre Romanos capítulo 8, o verso 15, e eu expliquei sobre a adoção. O texto nos diz que nós somos adotados, e aí eu expliquei o porquê que Paulo está usando a expressão adotado e toda a questão de como o romano enxergava os adotados. Semana retrasada. Como ele utilizava essa questão de filhos adotados. João agora está dando um passo maior. Ele não apenas diz sobre filhos, ele não apenas coloca num grupo filhos adotados. Ele agora diz que todos somos de fato nascidos de Deus. É por isso que no verso 2 desse mesmo capítulo, ele diz, agora somos filhos de Deus. No verso 1 ele diz, somos chamados e de fato somos filhos de Deus. Ou seja, Deus nos faz seus filhos através de um título, ele nos concede a alcunha, né, a ideia de por adoção, ele nos chama para ser filho, mas ele também nos gera, no sentido de nascimento. Nós nascemos de Deus. E aqui João vai além. O texto, quando fala de semente, deixa eu ver se tem muita criança na igreja não. Bom, um pai e uma mãe, quando precisa explicar como é que eu nasci para uma criança. Pai, mãe, como é que eu nasci? É meio complicado. Tem gente que fala cegonha, esse é um absurdo legal, né? Ah, a cegonha te trouxe, né? Já vi um interessante que dizia o seguinte, olha, papai plantou uma sementinha no jardim da mamãe. Alguém já ouviu algo assim? Então, o texto do grego, ele justamente traz a palavra semente, essa ideia. Eu não quero ser muito claro, explícito com relação a isso, mas a palavra sementinha do papai, no grego, é justamente isso. O que João está querendo dizer é o seguinte, quando Deus nos traz ao nascimento, ele imputa em nós características dele próprio. Deus nos fez no sentido de relacionamento. É como se nós nascêssemos de fato dele. Da mesma forma que uma mãe dá à luz a um bebê que nasce dela e que tem as características dela, nós nascemos de Deus. Nós temos DNA de Deus. Essa é a ideia do texto. É isso que João está tentando dizer. Nós agora parecemos com Deus. No ultrassom, a gente viu a carinha da Helena no último, e viu um narizinho ali que não era meu, era da Bruna. Falei, ó, esse narizinho aqui não é meu, vai nascer com um nariz igual ao teu. Existem características nossas que nós temos porque nascemos de Deus. O dia que o pecado não te incomodar mais, meu irmão, avalie toda a sua fé com urgência. Porque se nós somos nascidos de Deus, e Deus é santo, e Deus não compactua com o pecado, nós não podemos compactuar também. Então o pecado ele deve te incomodar. Você nunca pode pecar sem problemas, sem ter uma crise de consciência. O pecado cometido deve gerar em ti uma crise de consciência. Você não pode pecar e ficar, não, tudo bem, está tranquilo. Você deve, quando pecar, você deve pensar, Senhor, não devia ter feito. Isso deve te corroer mesmo. Fomos criados para isso, porque somos nascidos de Deus. Essa é uma característica que Deus tem. Ele rejeita o pecado, ele rejeita aquilo que não é santo. É por isso que a gente se incomoda. É por isso que a gente não consegue ficar bem quando pecamos. É por isso que às vezes, no externo, parece que está tudo bem conosco, mas internamente a gente está mal, porque a gente sabe que temos reproduzido condutas que o Senhor Deus condena.
Por que isso acontece, meu irmão, minha irmã? Não é para te esmorecer, é o contrário, porque isso testifica que você é nascido de Deus. Quem não é filho de Deus não tem crise de consciência com o pecado. Quem não é nascido de Deus, quem não é filho de Deus, não tem crise de consciência com o pecado. Não tem problema em enganar pessoas. Lembro de ter visto um filme sobre uma empresa que utilizou o fundo de pensão dos empregados para o seu próprio benefício e depois decretou falência. Ou seja, o cara se apropriou do dinheiro dos empregados, decretou falência para que não tivesse que pagar nada e saiu do país, levou todo o dinheiro consigo e deixou todo mundo, toda uma empresa, imagine, 300, 500 pessoas que dependiam de um dinheiro, foram completamente roubados. Como esse cara dorme de noite? Essa é sempre a minha primeira pergunta. Como esse rapaz dorme de noite? Um cara que faz isso, como que dorme de noite? Lembro que um colega de trabalho me contou que o seu namorado, ele era homossexual, e ele é homossexual, perdão, e ele disse: Augusto, o meu ex-namorado, uma vez ele foi espancado, e eu tenho um problema com crente também por causa disso. Ele foi espancado, um grupo de homens o pegaram e destruíram, ele precisou fazer a reconstrução do nariz, quebrou costela. Eu fico pensando, como é que alguém vai dormir depois disso? De pegar uma pessoa que está na rua, arrebentar o corpo de alguém dessa maneira e depois dorme. E acorda bem, dá beijo na mãe, dá bom dia, faz carinho no cachorro. Como é que não tem uma crise de consciência? Como é que não olha para isso e percebe a atitude endemoniada dessa? O pecado deve sempre gerar em nós crise de consciência. Não se afaste disso. Não se afaste disso. Quando a crise vier, não fuja dela, não vai ver TV, não liga no Netflix, não faz isso. Vai para o joelho, pede perdão a Deus, porque isso é uma prova de que tu é nascido de Deus, porque Ele te gerou. Deus é santo e rejeita o pecado. Nós que somos nascidos de Deus, precisamos rejeitá-lo também. E isso começa na consciência. E depois isso é espalhado. O penúltimo texto, Romanos capítulo 7, e foi um texto determinante para a minha fé, para a minha conversão, ou para a minha permanência na fé. Pois quando me converti, ou fui convertido, de fato, eu já tinha uns 20 anos, 21, e já não tinha espaço para meio termo. Não dava para ser crente nominal, ou agora era para ser, ou não era para ser nunca mais. Então eu entrei na igreja, trabalhando completamente. Já entrei no Ministério de Música, no Ministério de Louvor, se tinha que varrer a igreja, estava varrendo a igreja, o que tivesse que fazer na igreja, eu estou dentro, estou fazendo. E o começo foi difícil para mim, porque eram muitas coisas que eu tinha que aprender e que eu não tinha conhecimento nenhum. E eu tinha acabado de entrar, passado para a Federal de História, lá no Rio de Janeiro. Aí você imagina que a Federal de História não deve ser o melhor dos ambientes para um crente. Recém-convertido, então. E lembro de passar algumas vergonhas, porque eu não conhecia a Bíblia direito. Lembro uma vez que um professor fez chacota de um texto que eu não encontrava. E eu levantei e falei: da onde o senhor está tirando isso? E ele disse: da sua Bíblia. Abre lá em Daniel, vai lá nos capítulos da frente, lê, você vai ver que é exatamente isso que eu estou falando. E eu fiquei completamente envergonhado. Eu fiquei: meu Deus, o cara está debochando de Deus, ele sabe mais de Deus do que eu, que digo, que sirvo. Então isso não pode acontecer. E fui tendo muitas dificuldades enquanto começava a caminhada, porque era um mundo todo novo, era todo um universo que eu vivia a vida inteira querendo ignorar. Havia ali a direção da minha mãe desde pequeno,
e isso fez com que eu não tomasse determinadas decisões, mas a conversão genuína, ela aconteceu tardiamente para mim. Então, eu tive que correr atrás de muita coisa. Não tinha escola dominical para me ensinar preceitos da fé. Não tinha ninguém para me explicar que ninguém ora para Jesus. A gente ora em nome de Jesus para Deus. Eu não sabia disso. Não sabia de nada disso. Isso é um fundamento da fé. Ninguém ora para Jesus. A gente ora para Deus, em nome de Jesus. Não sabia de nada disso. Então, tive que começar a correr atrás e lidar com problemas. Às vezes, tinha pequenas crises num quarto fechado e ninguém sabia. E ficava, eu não posso ser cristão, porque eu não consigo ser cristão. É muito difícil. Deus deve olhar para mim e pensar que eu sou um impostor dentro da igreja. E aquilo me consumia. E o texto de Romanos 7 foi um alento no meu coração. O texto é um pouco longo, mas vamos ler juntos. Eu creio que ele é abençoador. Romanos capítulo 7, a partir do verso 7. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Mas antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu em mim e eu morri. Bom, para aí rapidinho, parece um pouco confuso, vamos explicar. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: a lei, ela é boa. A lei diz, não faz tal coisa por um bom motivo. Só que se ela não me tivesse dito não faz tal coisa, eu não ia ser culpado, eu não estaria pecando. E aqui, Paulo está justamente trazendo essa perspectiva. Lembra da criancinha? Fala para ela, não coloca o dedo na tomada. Se você virar de costas, o que ela vai fazer? Ela vai colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque existe sobre ela a noção do pecado original. Ela desde já está ocupada e preocupada em pecar. Talvez ela não saiba disso, mas já há a direção do pecado sobre a vidinha dela. Uma coisa que a minha irmã costuma dizer é o seguinte: por que a gente tem que ensinar o nosso filho a devolver a borracha que ele pegou do estojo do colega, se eu não ensinei que ele tinha que pegar essa borracha? Mas a gente sempre tem que ensinar o nosso filho, não pode pegar a coisinha do colega. Por que você trouxe um negocinho que não é teu para casa? Por que você trouxe essa borrachinha? A gente tem que ensinar ele a não fazer, mas ele fez sozinho, ele aprendeu direitinho. Com quem? É o pecado que está dentro do coraçãozinho dele, que já vai gerando e dando oportunidade para que ele peque. Aqui o texto está dizendo isso. Olha, se eu não soubesse que era pecado, eu não tinha condenação. Mas o pecado apareceu, e o pecado foi malandro. Esse é o texto. O que Paulo está dizendo é isso. O pecado, ele foi esperto. Por quê? Porque a lei era boa. A lei veio para me trazer um benefício, mas o pecado no meu coração torceu a lei. De maneira que se eu não tivesse pecado e a lei dissesse, não bota o dedo na tomada, eu ia dizer, tá, não vou botar, não tem interesse em botar o dedo na tomada. Mas por conta do pecado, quando a lei me fala, não bota o dedo na tomada, meu irmão, me começa uma coceira, e eu nem sabia que eu precisava tanto colocar o dedo na tomada. Não é verdade? É isso que o pecado gera em nós. O texto está falando justamente disso. Paulo continua, verso 10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Por quê? Porque o pecado aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento e me enganou. Por meio do mandamento, me matou. Ele se aproveitou do que Deus disse e por conta do pecado que estava no meu coração, começou a me direcionar para que eu pecasse. E lá o Augusto, de 21 anos, recém-convertido, está olhando para isso e está, meu Deus, está difícil de entender, mas vamos ver para onde esse homem vai. E o texto continua, sabemos que a lei é espiritual, mas eu não sou. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. E aqui a minha mente explodiu. Eu pensei, meu Deus, é isso que acontece comigo. Não era o que eu queria, Senhor. E aí penso num garoto, chorando, pensando, Senhor, não era realmente aquilo. Eu não queria mais fazer tais coisas. Eu estou tentando muito mudar, Senhor, mas eu estou fazendo o que eu não queria.
E aí esse texto foi me dando direcionamento. Verso 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei, ela é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Opa, então eu realmente, talvez fui convertido, mas ainda luto com o pecado. Talvez então eu seja de Deus. Talvez o Senhor me amou mesmo e me fez seu filho, mas o pecado continua como um adversário contra mim. Verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Já conseguiu se relacionar? Já passou por isso? Em algum momento da sua vida? Aquilo que você não desejava fazer, às vezes é o que você mais torna a fazer, aquilo que você mais repete. Você já fez 300 promessas para sua esposa: não vou ser mais grosseiro, eu vou mudar. Você diz para você mesmo: não vou mais responder a minha mãe, não importa o que ela faz, o que ela deixa de fazer, eu não vou mais responder. 2 minutos depois, você está sendo grosseiro. 2 minutos depois, você está respondendo os outros. Está explicado aqui. O pecado promove isso no seu coração. Verso 21. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Meus irmãos, isso aqui foi um bálsamo na minha vida. Eu pensei: Jesus amado, eu posso então amá-lo. Eu posso continuar dizendo que sou teu, desde que eu continue a lutar contra o pecado. Por quê? É isso que define. O fato do pecado gerar crises na minha consciência não me exclui de Deus. Pelo contrário, me aprova. Só que para eu continuar aprovado, isso não pode só estar aqui na consciência. Isso tem que ser visto externamente, para que haja realmente percepção. Porque como eu já disse, o amor precisa ser percebido. E o Evangelho é um chamado de amor. O Evangelho é um chamado de amor. É por isso que precisamos rejeitar o pecado. Não se assuste se essas crises de consciência continuarem sobre você. Não se assuste se você perder madrugadas. É de Deus. Não é o diabo que está colocando isso. É o próprio Deus. Para que você se arrependa. 2 Coríntios capítulo 10 fala que existem 2 tipos de tristeza: a que produz a morte e a que produz o arrependimento. A tristeza que produz arrependimento foi Deus que colocou. A tristeza que produz morte não é da parte de Deus, não. Então não rejeite essas crises, não rejeite a luta interna com a qual você vive diante do pecado. Ela é a prova de que você é nascido de Deus, que Deus, através de sua semente, sua palavra, transformou você e te gerou de novo. O corpo está velho, no meu caso está até quase careca, mas há alguém novo ali, que foi gerado novamente por Deus. Agora eu tenho novas posturas, agora há em mim uma operosidade da graça de Deus, que me diz: o pecado pode e deve ser rejeitado, porque eu já não compactuo com o pecado. Por quê? Não é mais meu hábito. Eu fui transformado em Cristo Jesus. O texto termina, de 1 João capítulo 3, essa porção, verso 10, dizendo: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem pratica a justiça, quem não pratica a justiça, não procede de Deus,
tampouco quem não ama seu irmão. Continue na sua luta contra o pecado. Por fim, vamos reler 1 Coríntios capítulo 11, verso 27 ao 31, e que essa seja a palavra de ordem que vai te dar forças e que vai te guiar durante essa semana. 1 Coríntios capítulo 11, verso 27 a 31, verso 28, perdão, somente. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Continue examinando a si mesmo. Se você percebe um pecado que está querendo se tornar um hábito, é hora de buscar ao Senhor. É hora de ir para o joelho. É hora de pedir a Deus, às vezes até pelo próprio arrependimento. Porque às vezes a gente está tão inundado no pecado que a gente não tem nem tempo para pedir perdão e nem sente a vontade. Nessas horas é hora de clamar: derrama sobre mim, Senhor, o arrependimento, para que eu me arrependa e para que eu veja a tua graça e o teu perdão. Observe seus hábitos e condutas e ore a Deus, pedindo para livrá-lo de si mesmo, e lute com o pecado que tenazmente te assedia, porque de fato nós somos nascidos de Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos ao Pai em oração. Nossos irmãos de louvor, se puderem se aproximar. Vamos ao Pai em oração, curve suas cabeças. Ó Deus, Pai amado, cheio de graça, perdão e misericórdia, nós nos aproximamos de Ti, diante do Teu trono de graça, reconhecendo a pecaminosidade de nossos corações. Nós sabemos, Senhor, que existem pecados em nós, que continuamos a reproduzir, Senhor. Não é aquilo que queríamos, mas continuamos fazendo. Ó Deus Santo, que o Teu poder e o Teu Espírito rompa, Senhor, essa lei que nos afunda e que nos aproxima do pecado. Ó Deus, o pecado nos diz que temos parte com o diabo, mas a Tua palavra diz que aqueles que se arrependem e buscam a Ti são feitos Teus filhos. Deus Santo, aqui há uma comitiva de pecadores arrependidos, Senhor. Pecadores arrependidos. Portanto, Deus de misericórdia, olhe para nós. Muda o nosso ser. Muda-nos agora, Senhor, em nome de Jesus, e que hábitos ruins sejam expurgados, Senhor, hoje, em nome de Jesus. Faça-nos sempre, Pai, ter o costume de examinar a nós mesmos, que deixamos de ser grosseiros uns com os outros, que não mintamos mais, que não busquemos, Senhor, a nós mesmos, mas sim ao nosso próximo e a Ti sobre todas as coisas. Ó Deus, nós temos o desejo de conhecer a Ti, te servir cada vez mais. Portanto, nós clamamos, faça a obra em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar dos pecados que nos assediam. Dá-nos a força que procede do Teu Espírito, para que lutemos até o sangue, até derramar sangue contra o pecado, porque nós fomos feitos na cruz Teus filhos. Porque o Senhor nos amou e nos amou até a morte. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a corresponder ao Teu amor. Que haja em nós hábitos de bondade, hábitos de santidade, porque nós devemos, precisamos e desejamos nos parecer com o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos, Pai, a reproduzir os atos de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a copiar, Pai, o nosso Salvador. Que isso, Senhor, testifique a nossa fé e que o Senhor continue nos transformando para a nossa alegria e para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares, que nos faça meditar nas Tuas palavras e que nos traga novamente a Tua casa, para que possamos continuar cultuando a Ti, louvando o Teu santo nome. Nós, o Teu povo, pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.